no Reino Unido, quando forem 10 da noite em Londres e em Lisboa também, coisas que temos o mesmo fuso horário, que é ótimo. Essa hora, às 10 da noite, conhecemos as projeções e vamos ver toda a análise com os nossos convidados de hoje. Já lá vamos, para já 46 milhões de britânicos estão neste momento... A maioria deles já votou, obviamente, não a esta hora, mas ainda têm 10 minutos para votar. Foram chamados nesta quinta-feira a escolher 650 parlamentares da Câmara dos Comuns, eleitos em círculos uninominais por toda a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. As últimas eleições foram em dezembro de 2019, resultaram num cenário de maioria conservadora. Desta vez as projeções apontam para um cenário bem diferente. Já lá vamos para já. Conhecemos o elenco desta noite. Viva, boa noite, Maria Luísa Moreira, analista e consultora em geopolítica, paz e segurança internacional. Fez a sua carreira académica no Reino Unido, por isso tens hoje um verdadeiro regresso a casa, Maria. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. João Diogo Barbosa, advogado e um verdadeiro geek em política europeia e assuntos internacionais, por isso bem-vindo de volta. Estivemos na noite eleitoral das europeias e agora estás de volta ao público. Mais uma vez é um prazer. Desta vez sem quadro, não é? É verdade, infelizmente é uma pena hoje estarmos sem quadro. E a partir de Londres, Miguel Herdade, gestor do setor social com foco na área das desigualdades, na educação e integração social. Viva, Miguel, bem-vindo. Viva, olá a todos. Eu sou o Ruben Martins, vamos à noite eleitoral do público, a grande noite, Reino Unido 2024. Miguel, começamos por ti porque estás no Reino Unido e, portanto, como é que foi este dia eleitoral que ainda tem mais 9 minutos neste momento? Olha, foi um dia que começou de forma absolutamente gloriosa, com sol e muito bom tempo, que é uma coisa que nunca ninguém dá à espera em Inglaterra. E, de facto, fez-me lembrar um bocadinho um dia de mudança, não é? Porque, como disseste bem, ao fim de 14 anos de sucessivos governos conservadores, parece que hoje, finalmente, a Inglaterra teve um dia de sol, coisa que não tem acontecido muito. Aliás, como podem ver pelo meu casaco de malha, porque já esfriou. E parece, de facto, uma espécie de um vento de mudança. Pensar que enquanto toda a Europa vira um bocadinho mais à direita, e, em alguns casos, na extrema-direita, há aqui uma ilha no norte, veremos por que razões, que parece virar à esquerda. Eu acho que isso é interessante. Gostava de perceber em que parte do ciclo das viragens à esquerda e à direita é que o Reino Unido está, se está na cauda ou se está na cabeça. Acho que isso é uma discussão interessante para termos. Mas portanto, foi um dia bonito. E é sempre engraçado o ato eleitoral inglês, porque, enfim, acho que podemos falar disso em mais detalhe, mas de facto tem estas idiosincrasias de ter círculos uninominais e o first past the post, que de certeza que o João Diogo consegue explicar isso melhor do que eu. Estou desconfiado. Mas, portanto, é um dia divertido com sol, frio, muitos cães nas polling stations e veremos os resultados, mas que desconfio que sejam absolutamente avassaladores e penso que há boas razões para serem assim, na minha opinião. João, vamos a ti mesmo. Portanto, estas são umas eleições muito especiais, pelo modelo como se elegem estes representantes na Câmara dos Comuns e também porque, de certa forma, marcam o fim de 16 anos de poder consecutivo dos conservadores no Reino Unido a cumprirem-se estas previsões, estas sondagens a que tivemos acesso nas últimas largas semanas. Sim, é verdade. Começando pelo Madison, que há círculos no Reino Unido, círculos mais pequenos do que estamos habituados, há candidatos que fazem frente a frente e, portanto, às vezes temos candidatos não só partidários, mas mais bizarros, como o mítico Lord Buckethead, que foi uma das grandes personagens há uns anos, mas essencialmente é um todos contra todos e quem tiver mais votos é eleito para cada círculo. Isso serve normalmente para personalizar a política, as pessoas conhecem o candidato da sua terra, têm mais facilidade de acesso a esse candidato e esse candidato também tem de fazer campanha com base nas necessidades de cada pequeno local. E um ponto importante é que esse sistema eleitoral, por ter essas características, também normalmente suporta um bipartidarismo, ou seja, como não há um método proporcional, os maiores partidos, aqueles que, mesmo não tendo maiorias absolutas, conseguem ter mais votos em cada circunscrição, muitas vezes são os que têm mais deputados e, portanto, o método do Reino Unido é um bocadinho esquizofrénico para nós na Europa continental, no sentido em que
muitas vezes os resultados proporcionais não correspondem exatamente à composição do Parlamento. Se nós já sentimos isso, por exemplo, em Portugal, e há muita discussão sobre voto tático, sobre votos desperdiçados, em locais que, como o Reino Unido tem um método uninominal, isso sente-se ainda mais. E, portanto, as sondagens, como tu referias, Ruben, davam uma grande vantagem ao Labour, maiorias de 200, 300 lugares no Parlamento, com cerca de 40% dos votos, um bocadinho menos. Resultados, por exemplo, são em linha com aquilo que Jeremy Corbyn teve em 2017. Essa foi uma grande derrota. Hoje o Labour, com mais ou menos a mesma proporção de votos, pode ter uma maioria gigantesca e até maior do que as maiorias de Blair. Portanto, tudo isto tem um bocadinho a ver com o sistema eleitoral, mas também com uma narrativa maior. E que parece que estas são as eleições em que as pessoas querem muito substituir os conservadores, ou seja, mais do que votar no Labour, mais do que dirigirem-se em massa para votar em Keir Starmer, esse posto de carisma, querem sobretudo acabar com 14 anos de cansaço. Foram 14 anos do governo conservador, mas foram 4 eleições e 5 primeiros-ministros. Desde 2019 já vamos no terceiro primeiro-ministro dos conservadores e, portanto, há a ideia de que quer o partido, quer o eleitorado estão fartos deste estado de coisas, já não há grandes ideias, já há um cansaço mútuo e, portanto, espera-se que haja uma mudança maior ou mais pequena, que haja uma mudança relevante com o particular, e eu acabo já, que é que o bipartidarismo pode estar mais ou menos a acabar. Nós podemos estar, segundo as sondagens, perante uma situação em que, em vez de termos dois grandes partidos que reúnem 60%, 80%, 90% dos votos, passaremos a estar perante um grande partido, o Labour, com mais ou menos 40%, e depois 3 partidos médios, os conservadores, o Reform e os liberais-democratas, todos entre os 10% e os 20%, a julgar pelas sondagens. Portanto, esse também será um momento novo, eu diria, no Reino Unido, e vai ser interessante perceber a partir da manhã como é que esses partidos se vão reformular e posicionar para o próximo mandato. Já estamos em modo contagem decrescente, a aproximar-nos da hora das 10 da noite. Já agora dizer que estamos com um pequeno problema técnico no YouTube, que eu estava a tentar resolver, mas estamos em direto no X e no Facebook, são coisas que acontecem. Em qualquer dos casos, muito boa noite a quem se está a juntar agora a esta noite eleitoral do público. Bem-vindos, estamos em cima das 10 da noite, estamos quase a chegar às 10 da noite e deixa-me pegar com a convidada, que ainda não tínhamos falado contigo, Maria. Estas eleições também, esta campanha foi muito marcada pelos conservadores terem usado a imigração ilegal como arma de arremesso para criar um medo de uma vitória dos trabalhistas. Percebes o porquê desta opção? Até que ponto é que se podem brincar com direitos humanos desta maneira? Eu se calhar até começaria portanto, pelo princípio. Nestas eleições, os temas considerados prioritários pelo eleitorado, e isto está disponível no YouGov, temos desde logo o custo de vida, portanto são as preocupações que temos por toda a Europa, a questão da saúde, o estado da economia, até porque a economia britânica não está famosa tanto no pós-Brexit como no pós-pandemia, e temos a questão da imigração com 26%, portanto, do eleitorado a considerar a imigração uma das grandes preocupações, seguidas apenas pelas alterações climáticas, as questões ambientais e a crise da habitação, que vem em último nesta ordem. Eu acho que o Partido Conservador nos últimos, enfim, vou dizer no último mês, mas isso já se tem vindo a verificar, eu acho que já tinha uma narrativa política completamente enlouquecida e entra agora numa campanha política completa de desespero e de gestão de crise, porque eu acho que vê completamente o cenário que se avizinha. Não sei se avizinhava, enfim, os resultados que nós achamos que vão acontecer agora à noite, mas, portanto, eu acho que o Partido Conservador começou a perceber que ia sofrer grandes danos e, portanto, quando uma campanha normal e civilizada não resulta, recorre-se aos métodos de emergência e de guerras culturais. E, portanto, eu acho que só no último, vou dizer, mês, e eu que não faço parte dessa audiência-chave para o Partido Conservador, de certeza absoluta, fartei-me de ver nas redes sociais um aumento brutal, quer dizer, dos discursos anti-imigração e anti-igualdade, e o clássico jogo dos partidos de direita a dizer que são pró-família e, portanto, que fazem tudo isto para defender as famílias e o núcleo da família tradicional e as mulheres. Normalmente os partidos, eu diria se calhar aqui, não sei se é normalmente, mas eu vou focar mais neste partido que entra
por vias de comunicação dignas de um partido de extremo, por vezes, normalmente recorrem ao famoso dog whistle, não é? Portanto, é uma técnica política, do discurso político, em que se usa uma narrativa sutil para atingir o coração de uma audiência-chave. E eu acho que o Partido Conservador, aqui no caso da imigração, saltou completamente todas essas, técnicas que eu esperaria, de partidos civilizados, de partidos grandes, de partidos tradicionais, de dois dos grandes no Reino Unido, não é? E, portanto, passou para uma campanha super agressiva, completamente de relações públicas, com publicações xenófobas e racistas, e, portanto, uma normalização, eu diria, quase desse discurso. E eu acho que o facto de a imigração também ser um assunto importante e que o é um pouco por toda a Europa, eu acho que no Reino Unido vem aqui, portanto, ser capitalizado e alavancado pelo próprio Partido Conservador. Desde logo vemos, por exemplo, zero imagens ou histórias humanas das pessoas que atravessam o canal à procura de segurança e à procura de uma melhor condição de vida no país. Portanto, não é nada disso que vemos. Eu acho que o partido investiu muito na manipulação da opinião pública. Certamente há um problema, há um desafio de imigração por toda a Europa. Não é certamente com a campanha de Stop the Boats que isso lá vai. Aliás, desafio um dos meus colegas de painel a dizer uma medida, uma solução concreta de policy que o partido tenha apresentado e que seja efetivamente, quer dizer, normal, aceite. E, portanto, na minha opinião... Maria, deixa-me só... Desculpa interromper-te, só porque já temos, entretanto, a sondagem à boca de urna da BBC, que já estamos a ver aqui no ecrã, que dá uma clara maioria do Labour. Portanto, entre os 326 parlamentares necessários para esta maioria, o Labour consegue 410. É uma maioria folgada, uma grande maioria, que foi o que os conservadores tentaram evitar ao longo desta campanha. Ainda assim, a queda não é tão má como inicialmente se previu. Os conservadores têm 131, conseguem segurar 131 deputados, tinham neste momento 365 na Câmara dos Comuns. Liberais democratas sobem dos 11 para os 61 mandatos. Temos também o Reform UK, de Nigel Farage, com 13 assentos. O Partido Nacionalista Escocês tem uma das quedas da noite também, desce de 48 mandatos para os 10. Depois também temos ali os verdes e os escoceses, os verdes com 2, os escoceses nada, os do País de Gales com 4 assentos. Eu peço desculpa que isto é muito... mensagem da Embaixada amanhã. Da Embaixada. Peço imensa desculpa a toda a comunidade do País de Gales em Portugal e não só. Primeira análise, João Diogo Barbosa. É um resultado que deve deixar muita gente no Labour a coçar a cabeça. É uma vitória grande. É um dos melhores resultados de sempre, mas não é a maioria que se esperava. Ou seja, acho eu que o pior... Não o pior, mas a maioria, por exemplo, de 97 de Tony Blair é de 412 lugares, e o Labour já estava a falar nas últimas semanas da possibilidade de ultrapassar esse resultado. Aparentemente não estamos aí, mas a diferença é muito pequena e, portanto, a verdade é que, não sendo exatamente aquilo que se esperava, é uma grande vitória. É uma vitória bastante mais folgada do que a que teve Boris Johnson, e essa também já era relevante. Os conservadores seguram-se e isso pode ser muito importante para o futuro do partido. Vamos ver quem é que é eleito, mas os conservadores, em princípio, amanhã vão precisar de escolher um novo líder ou de começar esse processo. E o facto de terem, enfim, 3 dígitos de deputados, acho que ajuda um bocadinho à ideia de que não podem ser tomados pelo Reform, de que se calhar não é esse o caminho a seguir. E parece-me que do lado do primeiro-ministro, o Rishi Sunak, a ideia de ter eleições agora foi um risco. As coisas precipitaram-se quando o Reform começou a contar com o Nigel Farage, mas a verdade é que parece que esse Reform, o que trouxe, pelo menos desta sondagem, o que trouxe foi mais a impossibilidade aos conservadores de elegerem em lugares mais disputados com o Labour, e não propriamente uma revolução na política britânica. Acho que não estamos a discutir, por exemplo, os liberais democratas serem o líder da oposição.
a folga é bastante considerável. Acho que a partir de agora, se os conservadores vão ter que pensar qual é que é o caminho seguinte, isto é, se vão ter de virar à direita ou voltar ao centro, mas o Labour tem que pensar exatamente como é que se governa com uma maioria grande e abrangente. Acho que não vai ser muito fácil continuar a manter o estilo no meio da ponte, mas imagino que haja alguma preocupação em tentar perceber porque é que as sondagens não estavam a traduzir um resultado que é bom, mas não é tão bom como se esperava. Mas fica claro, João, que Rishi Sunak não tem futuro no Partido Conservador. Eu acho que é muito difícil conduzir um partido que tinha uma maioria para é menos de metade do grupo parlamentar que tinha antes, não sendo tão mau, acho que é muito difícil construir alguma coisa a partir daqui, até porque o que quer o seu período no governo, quer o período de campanha, mostraram é que o Rishi Sunak não é, como Boris Johnson era, por exemplo, um político capaz de mover a base dos conservadores. E acho que, do ponto de vista do eleitorado das bases e até do grupo parlamentar, vai haver muita tentação de voltar a uma figura que seja mais carismática e que, de certa forma, consiga agitar as bandeiras culturais. E não tanto este estilo tecnocrata de alguém com uma carreira sólida que depois entra na política, à imagem de Keir Starmer. Acho que é muito difícil, quer para o Rishi Sunak, quer para aquilo que ele representava no Partido Conservador. Vamos ver exatamente quem é que é eleito, até se o próprio Sunak é eleito ou se perdeu a sua eleição. Estava mais ou menos garantido, mas há sempre algum receio. Vamos ver exatamente quem é que é eleito e quem é que, por ter sido eleito, a partir da manhã pode ser um candidato à liderança do Partido Conservador. Miguel, como é que olhas para estes resultados esperados ou afinal não correu assim tão mal para o Partido Conservador? Não, estava aqui a fazer umas contas por alto. Bem, depois tem que ver na prática como é que é os números, não é? Mas de facto o João Diogo disse uma coisa que é verdade. Ficou abaixo. E eu até olhei para os números e estava assim a fazer umas contas e achei que isto podia ser a segunda maior de sempre, mas não. Ficou abaixo do Tony Blair de 1997, que foram uma maioria de 179. Assim, contas back of envelope feitas com esta caneta aqui à frente, tem 170, portanto, mas fica acima da vitória de Tony Blair em 2001, o que é bom. A maior de todas foi em 1924, que foi dos Stories, e tiveram para aí 200 ou 200 e não sei quanto, e portanto não sei se conta, mas o que eu gostava de perceber era isso, porque a Luísa há bocado estava a tocar no ponto interessante, que foi esta última semana de desespero do Rishi Sunak, que fez intervenções absolutamente lamentáveis e até bastante preocupantes do ponto de vista da democracia, claramente com a ideia de roubar votos ao Reform. E claramente a estratégia foi essa. E eu gostava de perceber depois, mas vamos perceber amanhã se isso resultou e como é que resultou. E por acaso, gostava só de dizer uma coisa que é... eu não acho que foi pouco expectável os Tories terem convocado as eleições para agora. Eu, aliás, até pensei que poderiam ter sido até umas semanas antes do que foram. Já se falava bastante disso nos bastidores, porque, de facto, os conservadores tinham muito medo de vir a ter um resultado ainda pior se deixassem as coisas arrastar mais tempo. E pronto, mas isto... Enfim, isto aqui são conversas de bastidores, são coisas que se ouvem em determinados meios. O meio em que eu trabalho de educação é especialmente agreste, porque tem sido é um meio que as pessoas sentem muito na pele, apesar de, na verdade, o Partido Conservador ter excelentes resultados para apresentar a nível da educação em alguns domínios que podemos falar mais à frente, porque são interessantes e de facto são bastante vanguardistas, mas vou-me calar. Maria, tu, como é que olhas para estes resultados no Reino Unido? Eu, enfim, para além de tudo o que já foi dito e concordo com praticamente tudo, eu acho, ou seja, até gostava era de fazer aqui, sei que não sou a moderadora, mas se pudermos fazer esse exercício... Claro, força. Até desafiar aqui o João Diogo, que é ótimo em foresight. Portanto, o que é que isto muda efetivamente, se quisermos entrar por outros temas que nós também gostamos, não é? Por exemplo, de política externa e mesmo de prioridades internas. Portanto, o que é que isto pode significar? Já sabíamos que vinha aí um bom, entre aspas, resultado
do Labour, mas, portanto, agora começo a pensar o que é que muda. Portanto, Starmer disse logo que não mudaria, por exemplo, portanto, está fora de questão recomeçar a conversa, por exemplo, do Brexit, até porque eu acho que isso, no fundo, não beneficiaria também o próprio Partido Trabalhista, mas, portanto, temos um Labour, eu acho, se calhar mais ao centro, até porque houve uma limpeza recente, já perdi um bocadinho a noção temporal, mas também foi nos últimos meses, não é? Porque o Corbyn foi afastado, precisamente para se fazer aqui esse desvio mais para o centro-esquerda. Portanto, temos aqui um novo Labour, espero eu, mas, portanto, tenho tentado fazer um bocadinho esse exercício, quer dizer, espero agora ver um Reino Unido mais de regresso à conversa do multilateral e, portanto, e às relações com a União Europeia, até porque isso ficou tudo um bocadinho assim em stand-by também com a pandemia. Portanto, se pudesse, não sei, é um desafio. João Diogo, tens alguma? O que é que tu fazes disto? Assim, em termos de, portanto, mudanças concretas, os números mudam, mas o que é que, não sei, podemos pensar nisso, se calhar. Acho que isso também pode ser interessante para quem nos está a ouvir. Não sei, eu acho que eu espero agora ver um bocadinho do regresso da moderação do progressive, até porque eu sou uma eleitora progressive e, portanto, não sei, João Diogo, posso atirar a batata quente para ti? Isso mesmo, não, João. Não, eu atravesso o meu percurso em previsões, que é sobre o que não se deve fazer, é a regra número 1. Não, mas eu acho que é relevante o tamanho da maioria. Nós estivemos aqui a discutir expectativas, ou seja, a expectativa era de uma maioria tão grande que o Labour acaba por desiludir, mas convém não subestimarmos o tamanho desta vitória. Uma vitória maior do que a de Boris Johnson em 2019, que na altura era vista como uma grande vitória, uma vitória histórica, e uma vitória que lhe dava um mandato para governar de uma determinada forma, para, no fundo, implementar o seu programa sem grandes dificuldades. Eu acho que, e esta foi uma discussão que o Labour teve alguns na semana passada e depois parou de ter, porque rapidamente veio o argumento conservador de votar para evitar a supermaioria do Labour. Mas o argumento, a discussão que estava a ser tida dentro do Labour era, bom, nós podemos fazer campanha com o Keir Starmer durante estes anos sem nos expormos demasiado, sem adotarmos posições muito radicais, mas nós vamos ter uma maioria de 70 lugares, de 100 lugares. Nós temos de fazer alguma coisa com isso. Eu acho que essa vai ser a grande pergunta que vai colocar-se ao governo desde o primeiro dia. Ou seja, quando se tem uma maioria desta dimensão e um mandato desta dimensão, nós depois podemos analisar exatamente o que isso significa, se é um mandato ao Labour, se é um castigo aos conservadores. Mas quando se tem uma maioria desta dimensão, quando se pode perder 70 membros do partido e mesmo assim fazer aprovar propostas de lei, vai haver uma grande tentação para fazer reformas. Ou seja, a partir daqui parece que o Labour provavelmente não poderá crescer muito mais. Pode não ser o teto, mas dificilmente será possível ter mais lugares. E a partir desse starting point, o Labour vai perguntar-se exatamente, bom, o que é que nós podemos fazer de diferente dos conservadores? Eu acho que na política externa vai ser muito importante a figura. Uma das discussões que havia era de se o ministro Sombra, o David Lammy, se ia manter ou não. Acho que o David Lammy é uma figura interessante, pode ser substituída por alguém mais velho, desde logo pelo Ed Miliband fala-se, mas seria uma figura interessante, acho que é um europeísta pragmático e alguém comprometido com essas ideias do multilateralismo. De toda a forma, eu acho que para a União Europeia vai ser sempre muito difícil lidar com o Reino Unido. Se é mais fácil lidar com os trabalhistas, para um governo Labour vai ser sempre muito importante ser percebido como mantendo alguma distância. Não dando margem aos conservadores para que possam fazer, como Boris Johnson fazia há 2 dias, o discurso de não acreditem neles, com eles vocês vão voltar à União Europeia, vocês vão voltar a permitir a entrada de imigrantes e tudo mais. E, portanto, eu acho que o Labour vai ter mais facilidade em falar com a União Europeia e a União Europeia vai ter mais facilidade em ser ouvida, mas não vai poder, pelo menos no futuro imediato, trazer com isso um grande avanço. Ou seja, é possível que nós tenhamos, do ponto de vista técnico e daquelas políticas europeias que se calhar até fazem grande diferença a um conjunto de pessoas, mas que não são simbolicamente muito relevantes. Seria preferível que o Reino Unido tivesse desde já uma relação comercial mais próxima com a União Europeia, por exemplo, um alinhamento mais próximo na política externa, não sei se no formato atual do alargamento, se noutro formato, mas eu acho que por agora vamos ter um trabalho do ponto de vista da política externa mais de gabinete, mais de detalhe, mais de certa forma continuar a tapar os buracos do Brexit.
mas eu acho que do ponto de vista da política interna, este governo do Labour vai ter muita pressão para fazer muita coisa. A situação é difícil economicamente, o Reino Unido tem um déficit ainda assim relevante, acho que em torno dos 10%, a dívida está acima dos 6%, dos 100% do PIB, e, portanto, não há grandes condições. O Labour vai provavelmente ter de aumentar a receita e diminuir a despesa, mas eu acho que a forma como vai fazer isso e o foco que o Keir Starmer deu ao Serviço Nacional de Saúde durante a campanha vai implicar possivelmente uma reforma da administração interna e depois uma reforma do sistema de benefícios. Acho que é para aí que o Labour se encaminha, sempre tendo em conta que Starmer é uma figura política que tem muita facilidade em ser, como está a acontecer agora com Macron, entalado entre os dois extremos, ou seja, entre um partido conservador que continua a ser o centro do debate público em Inglaterra e, por outro lado, a esquerda do Labour, que não superou bem a forma como o Starmer tentou purgar o partido dos corbynistas e que, portanto, vai estar sempre muito em cima dele e sempre à procura de, se não for possível votar neste Labour, se calhar dar mais força aos verdes, por exemplo. E acho que este governo tem uma maioria suficientemente grande para se afirmar, deixar de depender dos conservadores como referencial para toda a política e fazer mais reformas internas do que externas, até porque nos grandes assuntos da política externa, e estou a pensar desde logo na Ucrânia, o Partido Conservador sempre teve facilidade de se alinhar, quer com a União Europeia, quer sobretudo com os Estados Unidos. E, para finalizar, porque eu queria entrar mesmo aqui, acho que o mais curioso vai ser perceber como é que este governo Labour se pode dar com uma administração republicana. Ou seja, para os conservadores, depois do Brexit, a política externa era mais ou menos qualquer coisa como deixamos de nos alinhar com a União Europeia, vamos alinhar-nos com os Estados Unidos. Essa relação entre um governo Labour e, por exemplo, o Donald Trump parece-me mais difícil de fazer e por aí pode haver uma reconfiguração estratégica de grandes prioridades da política externa do Labour que eu acho que não vai ter assim tanta influência na prática. E percebes, aliás, a pergunta é aberta, a questão de vermos um novo primeiro-ministro do Reino Unido que é muito pragmático ao dizer logo que não pensem que na minha vida vamos voltar a ver o Reino Unido na União Europeia, nem no mercado comum. Portanto, é um divórcio para a vida já do Reino Unido, ou seja, é mesmo para acalmar aquelas pessoas que perceberam que o Brexit não correu bem e que se calhar queriam um passo atrás. Sim, João. Maria, força. Não, eu ia só dizer, até porque me considero uma vítima do Brexit, já lá morei, e começámos por aí. Eu acho, isto é uma opinião, portanto, é um facto relativo, mas eu acho que a questão do Brexit tem sido atirada para baixo do tapete, até porque não correu como seria, enfim, como o Partido Conservador o vendeu, e certamente porque na altura não estávamos, ninguém estaria à espera que tivéssemos uma pandemia e o regresso da guerra ao continente. Eu acho que o tempo normalmente é amigo destas políticas controversas e destas mudanças estruturais, porque o tempo permite que o eleitorado acalme e se esqueça, embora eu acho que no Reino Unido há muitas acusações e muitos problemas que o governo atribui aqui ou ali, e ainda há muita coisa que mesmo em 2024 continuam a dizer que foi por causa da pandemia, e eu acredito que a pandemia tenha prejudicado em muitas coisas, mas certamente o problema de fundo terá sido o Brexit, e portanto eu acho que vai continuar, eu acho que era aquilo que o João Diogo estava a dizer, eu acho que neste momento ainda é benéfico que esse assunto fique em stand-by, portanto fica assim fora da controvérsia da opinião pública, e tem sido um tema relativamente tabu, portanto do lado conservador evitam-se todos e quaisquer debates sobre o tema. Eu acho que em 2019, corrijam-me se eu estiver errada, a campanha ainda era Get Brexit Done, não era? Era assim qualquer coisa. Mas, portanto, mas lá está, aquela promessa, mas isso não se verifica, ou seja, o que é Get Brexit Done? E depois em 2020 veio a pandemia, portanto não se voltou a falar do tema. E eu acho que manter isto debaixo do tapete ajuda, porque os factos demonstram que o Brexit teve um efeito negativo brutal na economia, portanto reintroduzimos tarifas, a necessidade de renegociar acordos de comércio com N países terceiros, não é? Portanto, nós temos de negociar com eles têm de negociar com 27, e portanto houve empresas a mudarem-se para lá e toda essa conversa. Eu acho que continua a ser melhor
portanto, a União Europeia é ultra burocrática, mas eu acho que continua a ser melhor estar dentro dela do que fora e ter de lidar com ela de fora. E eu acho que há aqui muito problema até no tecido de business, o tecido empresarial e mesmo na City of London, não é? Que é toda a questão financeira. Portanto, eu acho que continuam a existir em 2024 e muitas conversas que não se estão a ter, precisamente porque eu acho que é benéfico e o próprio Labour também evita falar sobre o tema. Claro. E eu acho que é porque, isto é uma opinião pessoal, vale o que vale, mas eu acho que é porque o próprio partido, o próprio Labour tem medo que isso relembre o eleitorado, que isso reative um eleitorado que se calhar está mais, enfim, vou dizer, tranquilo ou preocupado com outras questões neste momento, porque isso relembra o que é que os levaram a votar Tory portanto, e a votar Brexit. E, portanto, toda a questão do controle das fronteiras e da soberania e da identidade, eu acho que isso tem de ficar o mais calmo possível até agora para o Labour conseguir fazer o seu trabalho, mas lá está, isto é uma opinião, isto vale o que vale. Miguel, para quem mora no Reino Unido, percebes o porquê de se ter evitado o tema Brexit nesta campanha? Percebo perfeitamente. Primeiro porque o Brexit foi tão traumático para toda a gente que mesmo as pessoas que eram muito contra o Brexit, a dada altura já estavam ok, mas está decidido, decidiu-se, temos é que andar para a frente. Já é um assunto que foi tão castigador para toda a gente que ninguém fala do assunto. Esse não é um tema em Inglaterra, o Brexit, no sentido de vamos voltar para a União Europeia, não é um tema. E eu acho que é inteligente da parte do Labour, porque há muita gente no Labour que originalmente era a favor do Brexit. Essa é a ironia fina da história. E pronto. E isso já para não dizer que eu acho que a última vez em que na verdade o Boris Johnson usou o Brexit bem, se nós nos lembrarmos, porque o Brexit entrou em vigor em 2020 na prática, e a primeira grande consequência do Brexit foi uma enorme vitória, que foi as vacinas. Não podemos esquecer que a Inglaterra vacinou toda a gente muito antes da Europa. A Europa ainda estavam a pensar em esquemas de procurement e de não sei o quê, e a Inglaterra já tinha a sua vacina e já estava a distribuir vacina à louca. Aliás, eu lembro-me de levar a vacina muito antes de qualquer outra pessoa que eu conhecesse. Aliás, levar as 2 doses muito antes de qualquer pessoa que eu conhecesse. E portanto, foi uma grande vitória. E eu acho que desde essa vitória morreu o tema do Brexit. E eu acho que é inteligente para o Labour não chamar esse tema, até porque não podemos esquecer que, e eu acho que o João Diogo disse isso muito bem, o Labour, na verdade, nas últimas eleições levou uma boa tareia, mas em número de votos até teve uma boa votação, digamos assim. Com um ator político muito diferente, uma pessoa muito extremada, uma pessoa com os ideais lindíssimos e até uma pessoa bastante coerente e admirável, o Jeremy Corbyn, mas que, quer dizer, que representa um Labour muito à esquerda, bastante radical, e que eu não garanto que essas pessoas, que neste caso, em princípio, imagino que tenham votado no Keir Starmer e nos Verdes, apesar do Verde só ter ganho mais um lugar, penso eu, porque eles têm um deputado de momento. E portanto eu acho que é inteligente da parte dele não mexer nesse assunto. As pessoas estão cansadas e é para andar para a frente. João, o segredo do sucesso do Labour neste ciclo foi a centralização do partido, depois de anos em que andava mais para a esquerda e sabemos que com as consequências que isso teve, mesmo em termos eleitorais, ou seja, o Labour começa a ser um partido mais transversal precisamente por esta evolução para o centro político. Eu acho que 99% desta vitória foi aparecer. Ou seja, eu não tenho grandes dúvidas que Corbyn teria também ganho estas eleições. A situação para os conservadores é fundamentalmente diferente da que era para 2019. E vamos ver o que é que acontece. Eu estava a ver aqui projeções de voto, não de lugares. Vale o que vale, não parece que seja a fonte mais fiável do mundo, mas há sondagens que apontam o Labour nos 36%. Isso seria quase precisamente a meio das 2 eleições de Corbyn, que teve 40% em 17 e 32 em 19, e é visto como um candidato tóxico. Portanto, o que acontece aqui não foi que o Labour tenha descoberto novo eleitorado, que tenha descoberto o centro, que tenha sequer convencido os eleitores dos conservadores que votaram depois do Brexit e depois de toda a novela da saída, efetivamente. Parece-me que o Labour
conseguiu manter as pessoas que tinha, isso é importante, e conseguiu que o Partido Conservador não tivesse hipótese de lutar. Acho que se explica muito mais o resultado do Labour pela derrota dos conservadores do que pelo mérito próprio, e isso parece-me que pode ser também uma lição para o partido, ou seja, de que talvez ter propostas mais radicais, talvez ter propostas mais ambiciosas, se não quisermos ser antipáticos, pode ser uma forma eficaz de conduzir as próximas eleições. Mas por agora, acho que foi muito importante, não necessariamente para o Labour, mas para o Keir Starmer, a forma como ele se centralizou o poder, isso sim. Ou seja, desde a forma como ele alterou as regras do partido para tornar a forma de decidir, por exemplo, decidir sobre a eleição do líder mais do grupo parlamentar do que propriamente dos membros, foi importante para o manter. A forma como ele tratou figuras até simbólicas do corbynismo nesta campanha eleitoral e que gerou muita má imprensa e muito maus tweets, para ele também parece que não acabaram por funcionar mal. O próprio Corbyn concorre como independente a estas eleições. Vamos ver se é eleito ou não. Acho que é também um dos círculos a que eu estou atento a perceber exatamente se Jeremy Corbyn conseguiu ser eleito como independente. Mas há duas outras figuras, pelo menos muito relevantes, daquela altura que foram abandonadas como candidatos do partido. O Keir Starmer também, depois, ao abrigo daquele processo de limpeza do antissemitismo do partido, acabou por expulsar várias pessoas. Acho que esse trabalho terá sido mais importante para a organização interna e para a sua força como líder do Labour do que propriamente para o mandato eleitoral. Acho que nós não temos... As sondagens diziam que as pessoas estavam mais fartas dos conservadores do que convencidas pelo Labour. As pessoas continuam a ter... britânicos continuavam a ter muita dificuldade em identificar propostas do Labour, e isso é interessante perceber. E eu acho que tudo isso cria, de certa forma, uma vantagem escondida para Keir Starmer, que é, ele tem uma maioria gigante e começa com uma página em branco, ou seja, pode fazer o que quiser. Depois dependerá da sua personalidade. Há pessoas que ficam em pânico com uma página em branco e há pessoas que levam isso como uma oportunidade incrível. Vamos perceber exatamente nos próximos anos que tipo de líder é Keir Starmer. E vale a pena notar, muito do discurso à volta dele tem sido negativo nos últimos tempos, sobretudo na Europa continental, porque é uma pessoa sem charme, sem ideias, etc. Mas vale a pena lembrar que ele tem uma carreira anterior à política que é absolutamente brilhante. Enfim, foi sempre um primus inter pares em tudo o que fez na vida. Entra para a política em 2015, 9 anos depois tem uma maioria histórica para o Labour, e portanto acho que não vale a pena subvalorizar aquilo que Keir Starmer pode fazer, sobretudo com estas condições. Uma maioria gigante e uma grande liberdade dentro do partido para fazer aquilo que quiser fazer. Maria Luísa, pergunto-te porque, como disseste há pouco, há também essa tendência de pequenos partidos contaminarem os grandes, e o Reform UK, de certa maneira, também contaminou a agenda dos conservadores. Mas, olhando para estes resultados, vemos que o Reform UK é um partido totalmente residual. Obviamente o Sr. Farage teve muito sucesso em eleições europeias com outro tipo de dinâmicas eleitorais. Em eleições nacionais a dinâmica é totalmente outra, mas ainda assim o discurso acaba por se propagar. Isto é um risco também para a estabilidade das democracias, apesar de, obviamente, aqui estamos a falar de resultados muito diferentes, mas não deixa de ser um dos dois grandes partidos do Reino Unido a ter ficado muito contaminado com este discurso. Não sei se concordas. Sim, ou seja, eu acho que isso é o que já estamos a ver um pouco por toda a Europa. Portanto, é não só a contaminação no sentido em que o próprio eleitorado está a ficar polarizado, e também é por isso, aliás, posso tocar neste exemplo que eu considero engraçado pelo argumento que vou fazer, e não é engraçado em si, mas, por exemplo, também, lá está, voltando só à estratégia de puro pânico e desespero do Partido Conservador, o primeiro-ministro britânico perdeu N intervenções a falar das questões da igualdade e de se rever o Equality Act, que ainda tinha sido passado ou aprovado, se não me engano, no último governo Labour. Portanto, estamos a falar, corrijam-me novamente se eu estiver errada, 2010, por aí. Portanto,
voltar a esses, à politização de alguns desses temas, desde logo a questão da igualdade, ao ponto, portanto, de termos o primeiro-ministro britânico preocupadíssimo no último mês com as questões da revisão do sexo, do que é sexo biológico e do que é a construção, não é, de género e construção social, porque isso é um perigo para as mulheres e, portanto, ele sai em defesa das mulheres, e se o Partido Conservador levar a cabo esta revisão do Equality Act, portanto, isso permite que haja mais segurança nos balneários e no desporto e por aí fora. Ao ponto de muitos MPs do próprio Partido Conservador se terem chegado à frente e terem dito que é demais falar e pegar nestes assuntos que, certo, hão de estar na agenda, mas não são uma questão de, quer dizer, de segurança e quase de segurança interna, não é? Quase de administração interna e, portanto, e não têm de se tocar em demasia e politizar. Eu acho que o partido tem ido... foi muito por essa conversa, também na questão da imigração, como referi há pouco, precisamente porque é uma questão não só de desespero e lá está, de roubar eleitorado, mas enfim, o próprio eleitorado já vai muito nesta conversa, também é uma maneira de gerar mais soundbites, se quisermos dizer assim, portanto, não se avizinha nada de bom. Eu espero agora que com enfim, um ambiente político mais de centro, mais moderado, que também regresse um bocadinho aqui a noção e o bom senso ao debate político e público no país. Vamos também olhar para o que aconteceu aos liberais-democratas. Os liberais têm um crescimento exponencial e depois, por outro lado, temos o Partido Nacionalista Escocês, que era a força predominante na Escócia, que perde muito da sua força depois do que aconteceu com a antiga primeira-ministra Nicola Sturgeon. João, como é que podemos olhar para estes dois partidos que até agora tinham comportamentos eleitorais muito diferentes? Um também claro vencedor, o outro um claro derrotado desta noite eleitoral. Eu gostava de pegar sobretudo no SNP, porque um dos legados que nós nos esquecemos destes 14 anos do Partido Conservador foi o referendo para a independência da Escócia. E a verdade é que esse assunto ficou arrumado, e ficou se calhar mais arrumado do que o Brexit, não exatamente porque a forma de governar a Escócia tenha sido por parte do governo conservador da União muito hábil, mas porque de facto aquilo chumou-se, e a verdade é que o SNP perde também nestas eleições o Ian Blackford, que era o representante na Casa dos Comuns, era um parlamentar relevante e tinha sempre muita capacidade de aparecer nas notícias. Acho que a transição para o novo cabeça de lista, não se pode falar exatamente assim, mas é o que faz sentido nestes partidos, não correu muito bem, e também há sempre uma regra não escrita, pelo menos nos últimos anos, em que o resultado do SNP varia inversamente com o resultado do Labour, ou seja, disputam muitas das vezes, não tanto ao nível da Escócia, em que são os dois maiores partidos, mas muitas vezes ao nível nacional, por serem os maiores partidos da Escócia, disputam os mesmos lugares, e portanto, se o Labour estiver pior, o SNP tem a capacidade de fazer bons resultados. E eu estava também a ver números, especificamente, ou projeções, especificamente para a Escócia, parece que terá sido aí que o Labour foi buscar muita desta maioria, muitos votos, um grande crescimento. Daí que a Starmer parece ter sido, ou ter descoberto a forma de fazer política, tendo beneficiado também de todos aqueles escândalos internos. E eu acho que um dos grandes pontos que vai ajudar que a Starmer a ter, se calhar, o primeiro governo normal, ou a poder governar em condições de normalidade nos últimos 10 anos no Reino Unido, é o facto de o SNP ter agora uma posição de maior fragilidade. E isso facilita. Nós vale a pena recordar os últimos anos dos governos dos conservadores podem não ser muito notáveis em políticas, mas a verdade é que decidiram discutir todas as grandes questões do país. Foi a Escócia, foi a União Europeia, foi a pandemia, e depois foi até o que fazer com um primeiro-ministro que organiza festas durante uma pandemia. Acho que cobriram todos esses temas, resolveram quase todos eles, e agora se calhar que a Starmer, voltando à ideia da página em branco, tem menos um problema aparentemente para resolver, que é o da independência e da autonomia da Escócia.
Miguel, pergunto-te, pegando no que o João disse, se o referendo, um novo referendo para a independência da Escócia, com estes apenas 10 parlamentares do SNP, fica completamente fora de questão. Já estava fora de questão, mas imagino que as ambições independentistas escocesas fiquem, de certa forma, fragilizadas com este resultado. Olhem, eu vou dar uma resposta muito sincera, e que é, não faço a menor ideia, não percebo absolutamente nada do que se passa na Escócia. E eu acho que é importante dizer isto por uma razão simples. Porque isto que eu sinto é a realidade do Reino Unido. Nós achamos que o Reino Unido é uma coisa unida, mas não é. Aliás, primeiro, e desculpa, eu não vou responder a pergunta porque eu não faço ideia, não sei mesmo. Eu não faço ideia do que se passa na Escócia. Força. Sim, sim. E eu acho que é importante deixar isso claro, porque para as pessoas perceberem que, primeiro, Londres, onde eu vivo, é o sítio que tem menos a ver com a Inglaterra do mundo. Londres é o sítio menos inglês que se pode imaginar. Aliás, isso vê-se também eleitoralmente, o género de pessoas que votam em Londres, que votam quase todos Labour, não é? E ao contrário do que as pessoas chegam. Mas a verdade é que sai um bocadinho de Londres e é outro país. Totalmente. E isso vê-se na composição étnica, na composição etária também, e no modo de vida. E é importante chamar à colação esta desigualdade, Ruben, porque não só entre os diferentes países do Reino Unido, e a Escócia e, por exemplo, o País de Gales têm coisas muito interessantes. Que é, se pensarmos, houve, digamos assim, eu acho que houve 3 grandes transformações nos últimos anos em Inglaterra, nestes últimos anos de Tory. Um que foi um problema que nós em Portugal também tivemos, foi o problema da austeridade. E a austeridade dos Tories foi uma coisa duríssima. Eles não passaram pela crise da mesma forma que Portugal passou, pelo contrário, eles até, ao início até parecia que tinham beneficiado um bocadinho da crise, mas vou citar um estudo que saiu anteontem, feito por um amigo meu com quem estive a jantar ontem, que é professor no King's College, e que publicou este working paper no LSE, na London School of Economics, e que demonstra os custos da austeridade. Penso que ficámos sem Miguel. Temos aqui uma pequena falha Já de estão a net. falhar as comunicações no Reino Unido. Não, já voltaste ao ativo. Sim, não te ouvimos nos últimos 20 segundos. Oh meu Deus, ok. Isso é mau. Então, eu estava a dizer que houve 3 grandes coisas que aconteceram durante este governo de 14 anos dos Tories. Um que foi a austeridade, e Portugal também passou por essa austeridade, como se lembram. Só que Inglaterra passou por essa austeridade de uma forma bastante diferente. E, de facto, eu estava a citar aqui um paper de um amigo meu, com quem estive a jantar ontem, que é professor no King's College, que é o Jonathan Berman, e que concluiu que entre 2010 e 2019, portanto, sem contar com a pandemia, o aumento da mortalidade por causa dos cortes sociais foi de 3% no Reino Unido. E isto inclui um aumento muito grande de aquilo que ele chama mortes por desespero. Ou seja, pessoas que ficavam ou morriam por causa de drogas ou por causa de alcoolismo, etc. E é muito interessante, e este é que é o meu ponto. De facto, nós temos um país muito... Primeiro, temos 4 países dentro do Reino Unido, não é? E é importante lembrar isso. E são países que têm políticas diferentes em setores sociais muito importantes, desde logo na educação. Mas mesmo dentro de Inglaterra, que é o maior país de todos, há diferenças gigantes. A austeridade, neste período, significou que os cortes, por exemplo, em Blackpool, que é o sítio mais pobre de Inglaterra, foram quase 10 vezes superiores aos cortes em Londres. Os cortes dos benefícios fiscais, não, que lhes dera, do welfare, ou seja, os benefícios sociais. E esta grande diferença que há, a verdade, o que significa é que há imensa gente em Londres que vive em Londres e que vive no sul da Inglaterra e que nunca foi ao norte da Inglaterra, nunca foi a Manchester, não faz ideia. Quanto mais a Escócia, sabem lá o que é isso. Da mesma forma, e daí, para justificar esta minha resposta, eu não faço ideia o que é que se vai passar. Mas, de facto, é importante ter isso em conta. E uma das coisas, paradoxalmente, que é interessante, é que um dos setores mais importantes da sociedade, que é a educação, é decidido a nível do país. E uma das poucas coisas que os Tories fizeram muito bem nos últimos anos foi eles conseguiram ter resultados interessantes na educação. Neste momento, a Inglaterra é o país do mundo que tem crianças que leem melhor.
países do mundo ocidental, sem contar com os países asiáticos. E a Rússia, onde eles leem muito bem. E por contraste, no país de Gales e na Escócia, o sistema de ensino está um colapso total. E, portanto, isto para justificar a minha resposta e para trazer este insight, de facto, é um país muito, muito polarizado, muito diferente, e onde as pessoas, sinceramente, uma pessoa de Londres não faz a menor ideia do que é que se passa no resto. Vou fazer uma ronda final por todos, para terminarmos este direto. João Diogo Barbosa, que Reino Unido é que gostavas de ter a partir de amanhã? Isso é uma grande pergunta, desde logo que não sou eleitor. Não, acho que o Reino Unido, de facto, entra aqui numa possibilidade de normalidade, ou seja, eu falava disso há pouco. Este pode ser o primeiro governo normal em muito tempo. E acho que essa oportunidade deve ser aproveitada. Se nós olharmos para estes 14 anos dos conservadores, o grande legado que se pode apontar é o de que o Brexit não foi tão mau quanto se pensava. Parece pouco, ou seja, para tantos anos de governo, o facto de haver comida nos supermercados não será um grande accomplishment, para citar os locais, e isso vai ser uma grande dificuldade para fazer o futuro, ou seja, a partir de amanhã não há uma base também para os conservadores. Há um grande problema, que é o Reform e o bom resultado que o Reform tem. 13 lugares é relevante. É bastante mais que os verdes, por exemplo. É um resultado, enfim, mais ou menos dentro da linha do que se tem esperado dos liberais-democratas, por exemplo. Nigel Farage vai estar no Parlamento e vai ser sempre uma tentação dos conservadores de olhar para o lado e pensar, bom, se nós somarmos os nossos votos aos deles, estamos de volta. E acho que do lado dos conservadores, aquilo que eu esperava era que houvesse uma sensatez. Não sei bem qual é que é o caminho certo, mas acho que vão ter de ser tomadas decisões importantes e isso vai depender muito de quem que é eleito hoje, ou seja, daqueles 131, quais são as pessoas que podem tomar o Partido Conservador e voltar a devolver alguma identidade e dignidade, com uma proposta nova e de refundação outra vez. Do lado do Labour, que é quem vai governar e, portanto, tem aqui a responsabilidade maior, eu acho que é uma tremenda oportunidade. A esquerda europeia, do lado continental, tem tido dificuldades, não está a passar um grande momento, faltam ideias e faltam bons resultados eleitorais. Que este Starmer pode ser aquilo que Boris Johnson, por exemplo, não foi para a direita, ou seja, uma forma séria de governar, replicável noutros países e que traga, com este governo que se espera de normalidade, se calhar boas ideias que possam ser replicadas. Não só na forma de governar, mas também nas ideias. E acho que essa é a grande oportunidade. O Reino Unido tem tido dificuldades e tem tido muita discussão sobre qual é o seu lugar no mundo. Estas eleições dão uma hipótese de refazer isso. E acho que era importante para a União Europeia e até para o mundo, sem querer ser demasiado pretencioso, que o Reino Unido tivesse uma boa resposta para isso, que se encontrasse no meio desta maioria gigantesca e desta possibilidade de efetivamente governar e não só gerir o dia-a-dia, de gerir a melhor altura para convocar eleições, tentar sobreviver aos golpes internos do partido, que foi essencialmente a história dos últimos 3 anos do Reino Unido. E isso pode ser muito importante, quer para o país, quer para a União Europeia, e depois, quer para se não quisermos ir ao mundo, quer para o Bloco Ocidental. E acho que o mais importante a partir daqui era que Keir Starmer, que conseguiu fazer campanha durante estes anos sem ter propostas, ou propostas que convencessem, fosse diferente a governar e que conseguisse, não tendo se calhar aquele brilhantismo de Tony Blair, mas tendo a maioria semelhante, que conseguisse governar de forma eficaz, e acho que isso ia ser muito importante para a solidez e para a coerência de todo o sistema político do Reino Unido. Maria Luísa Moreira, a mesma questão, que Reino Unido gostavas de ter a partir de amanhã? Eu, enfim, vítima do Brexit, me declaro e faço já aqui também uma declaração de transparência, porque eu trabalhei para o Foreign Office britânico e, portanto, mantenho-me muito, muito fã e muito alinhada com o projeto que eu conheci uma vez enquanto lá morei e lá trabalhei e, portanto, quero acreditar que a partir de amanhã temos um bocadinho um regresso desse projeto moderado, multilateral, desde logo, porque temos temos os mesmos desafios que o Reino Unido vai ter, nós, enquanto União Europeia, e, portanto, acho muito importante termos um Reino Unido mais ao centro, mais multilateral, mais com foco na cooperação não só com a União Europeia, mas também um ator geopolítico novamente posicionado na cooperação, por exemplo, para o desenvolvimento, até porque o Reino Unido é uma grande, e o Foreign Office diz isso mesmo, não é? Uma force for good in the world, e portanto quero acreditar que essa agenda e que essa preocupação
está de volta e, portanto, desde logo quero acreditar que não vamos ter uma saída da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, como foi a ameaça por parte dos conservadores até há bem pouco tempo, por causa da bill, da questão do Ruanda, não é? Portanto, de se deportarem imigrantes para o Ruanda e, portanto, claro que isso vai contra tudo aquilo em que nós acreditamos, em que o Reino Unido também tem vindo a defender e a acreditar. Isso também seria uma violação do Good Friday Agreement, portanto, quer dizer, teríamos uma onda de problemas, isso acho que também colocaria em causa muitas das relações que eles têm com a União Europeia, desde logo nas questões do comércio, que obriga exatamente a que tanto o Reino Unido como a União Europeia estejam vinculados à Convenção e, portanto, também é completamente oposto aos interesses que o país deve ter face à política externa, à política de segurança e defesa, e a questões também mais importantes, um bocadinho mais distantes, como a solução de 2 Estados na Palestina. Tivemos uma espécie de limpeza do antissemitismo, dos resquícios de antissemitismo que pudessem haver no Labour, porque o Starmer trabalhou nesse sentido, e, portanto, parece-me um regresso ao centro, um regresso à moderação. Quero acreditar que vamos ter um país um bocadinho mais multilateral, mais aberto ao mundo, focado na construção de pontes e diálogo, até porque se saísse, por exemplo, da Convenção Europeia para os Direitos Humanos, faria parte de um clube constituído pela Rússia e pela Bielorrússia. E, portanto, eu quero acreditar que o Reino Unido, onde eu morei e para o qual eu trabalhei, não é um Reino Unido que quer estar nesse trio sinistro. E, portanto, temos aqui o regresso do Reino Unido mais próximo daquilo que eu gosto, pelo menos. Miguel, que Reino Unido é que gostavas de ter a partir daí amanhã? Bem, por lugar gostava de ter um Reino Unido inteiro, porque estava aqui a olhar pela janela e estava a ver se são festejos ou manifestações contra, mas parecem festejos. Está uma barulheira, eu vivo aqui junto a uma praça mais central e, portanto, já lá vou ver o que é que se passa. Reportagem em direto a partir de Londres. Nessa zona tinham de ser festejos, não é, Miguel? Não, aqui em East London são festejos, claramente. Espero eu, mas nunca se sabe. Mas é giro, porque eu acho muito interessante, porque este Labour tem pessoas que eu admiro. Eu acho que o Keir Starmer é uma pessoa muito admirável. O pai dele era um fazedor de ferramentas, era um operário de ferramentas. Ele foi a primeira pessoa da sua família para a universidade, teve um cargo importantíssimo no Ministério Público deles, chegou a Sir, ele é Sir, por mérito próprio. A número 2 dele, a Angela Rayner, que é uma pessoa que eu convido as pessoas a conhecer melhor. Quer dizer, ela é novíssima, já é avó, foi mãe adolescente, a mãe dela foi mãe adolescente, a filha dela foi mãe adolescente. Ela contou uma história que é muito impressionante de ela, quando estava a crescer, comia comida de cão, às vezes, porque a mãe dela não sabia ler e, portanto, não conseguia perceber se as latas eram carne enlatada ou comida de cão. E, portanto, parece-me nesse âmbito um partido muito oposto ao que o Tory tem sido, que é um partido muito elitista, de pessoas muito ricas. Aliás, o Rishi Sunak é milionário, não é? E andou nas melhores escolas que se pode andar na Inglaterra, o que não tem mal nenhum, mas é giro ver essa diferença e sinto que, de certa forma, eles talvez sejam mais relatable, como dizem os ingleses, não é? E portanto, espero nesse aspecto um país menos extremado, mais ao centro. Penso que pode ser um sinal positivo, a história dirá, haver uma força que não seja muito à direita na Europa, apesar de não ser da União Europeia, mas é um país muito importante da Europa, e penso que isso, espero eu, que seja o sinal certo. Eu espero que eles não estejam 10 anos ou 15 anos atrasados em relação ao resto da Europa, que é possível. Mas veremos. Foi a noite eleitoral do público nestas eleições britânicas de 2024. Temos uma maioria dos trabalhistas com 410 lugares, de acordo com as projeções conhecidas às 10 da noite. Uma hiper maioria que faz o Sir Keir Starmer próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Nos conservadores temos uma derrota de certa maneira histórica, 131 lugares, uma queda brutal face aos 365 lugares que
que foram conseguidos pelos conservadores e por Boris Johnson em dezembro de 2019. Liberais-democratas sobem para os 61 mandatos e depois temos a estreia de Nigel Farage na Câmara dos Comuns com 13 lugares. Depois temos o Partido Nacionalista Escocês com uma queda brutal de 10 lugares. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo teve com uma queda brutal para os 10 lugares. Atenção para ficar certinho nesta noite eleitoral. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje teve João Diogo Barbosa, Maria Luísa Moreira, Miguel Herdade. Muito obrigado aos três, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.